Então, pessoal, mais uma vez, muito boa noite aqui, professor Gilson Luiz, da Mentoria Fiscal, hoje 16 de junho de 2025, né? Mês de junho, assim, avançando, né? Muita gente nas festividades juninas, outros só preocupados em estudar. Daqui a pouquinho a gente pode falar em contagem regressiva, se Deus quiser, para o nosso edital da Cefaz RN, previsto, né? O edital para agosto, né? Então, vamos realmente esquentando. Sempre dou essa dica que vocês não fiquem só. Não fiquem só nesse percurso. É muito importante você ter um pequeno grupo, a sua panela de estudo, um grupo ali com duas ou três pessoas ou quatro, para vocês se alternarem, marcarem estudos. Hoje em dia a gente consegue estudar pelo Zoom, pelo Meet, né, pelo essas plataformas de videoconferência, e é muito importante, pessoal, faz muita diferença. Na reta final do meu concurso para auditor, eu tinha um grupo assim pequeno de três pessoas, mas a gente estudava muito e a gente estudava no horário juntos, quando a gente sozinho não conseguia estudar, né? Por exemplo, depois das 10 da noite, num sábado, e era um estudo prático, né, de fazer questões, de memorizar as normas juntos, um ia lendo para o outro, e aí a gente sombou horas preciosas, tá? Então, sozinho não dá para ser aprovado, eu acho difícil, né? Assim, para você avançar, para você fazer a mais, o grupo é muito importante. E eu sempre tive esse grupo lá na área no tempo de auditor fiscal e também nos concursos de cartório, sempre tive um grupo, quatro pessoas, e todos os quatro passamos, todos os quatro. A gente marcava para fazer, corrigir peças um do outro, marcava para fazer simulados, sempre em grupo, pessoal. Então, não fiquem só, não fiquem só. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Chegou aí na área. Estava falando, assim, pessoal, da importância dos grupos, pessoal. Vamos formar grupos. Vocês têm que, inclusive agora no pré-edital, é tempo de testar, né? De testar as duplas, os trios, para ver aquele com quem você tem afinidade e consegue marcar as agendas. É importantíssimo, tá certo, pessoal? Façam isso. Eu tenho certeza que isso faz a diferença para você conseguir estudar aquelas horas a mais que vão realmente garantir a aprovação de vocês, tá certo? Então é isso, vamos sem mais delongas, começar aqui a nossa aula de hoje, uma aula prática, né, sobre questões da reforma tributária, tá certo? O, a direito tributário, como eu tenho falado, eu acho que é a disciplina mais importante hoje do concurso, tá? E a gente vai e a gente vai agora resolver 12 questões, revisando, comentando, consultando a legislação, seja a Constituição Federal, seja a Lei Complementar 214, um pouquinho menos, né? E vamos fazer as questões que caíram agora em 2025, 12 questões de direito tributário, um concurso muitíssimo concorrido. Auditor fiscal do ISS é muito concorrido, porque tenho certeza que você vai ser lotado na capital, né? Então, foi o concurso de Porto Alegre, tá? Por favor, quem tiver com áudio assim, por engano, aberto, dá uma fechadinha, mas pode abrir a qualquer momento para interagir, fazer pergunta, tá? Então, pessoal, vamos fazer as 12 questões que caíram agora em janeiro, no concurso de auditor fiscal do município de Porto Alegre, pessoal, tá bom? Vamos, antes de iniciar na prática, fazendo aquela contextualização, né? O sistema tributário brasileiro é um novo sistema tributário nacional, né? É um novo sistema com a emenda de 132 de 2023. Tudo mudou, né? O sistema busca pelo artigo 145, parágrafo 3, ó, tem alguns pressupostos, né? Que é o quê? Princípios explícitos do sistema tributário nacional. Cinco princípios. Eu já vi em várias provas aí sobre reforma. É o princípio da simplicidade, um dos maiores pressupostos, né? Unificar, trazer uniformidade, transparência, com a cobrança do imposto, do IBS, da CBS por fora, né? Você vai ter na nota fiscal o valor da mercadoria e o valor da taxa por fora, assim como é nos Estados Unidos, transparência para você saber a sua real carga tributária que você suporta quando você compra, quando você consome, justiça tributária, né? Por exemplo, quando o imposto sobre o IBS, bens e serviços e a contribuição, ela vai ser cobrada nos estados que consomem, né? Vai trazer mais justiça, mais distribuição, porque no sistema atual
os estados que mais arrecadam esses tributos sobre o consumo são os estados ricos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados industrializados. Então, com a reforma tributária, a tributação do consumo, ela muda o foco para o destino, né? E aí a justiça tributária, cooperação entre os entes, sempre, né? Sempre compartilhamento, os fiscos aí vão se unir, por exemplo, fiscos municipais e estaduais, cooperando, e defesa do meio ambiente, um princípio também novo, explícito. Então, são os pressupostos, né? Apesar de que a gente, quando a reforma estiver implementada, teremos, na teoria, né, espera-se que a gente vai ter simplicidade na tributação, uniformização, menos normas, menos regulamentos, né? Mas no momento a gente tem um sistema complexo coexistindo os dois sistemas, o sistema atual, ICMS, ISS, PIS, COFINS, e o sistema novo em transição, né, com o IBS, com a CBS, com o imposto seletivo. Então a simplicidade ainda virá, né? Nesse momento, a gente tem esse desafio de conciliar os dois sistemas, tá, pessoal? Então, o IVA dual, né, o IVA no mundo afora é um IVA único, imposto, né, imposto sobre valor agregado, né, um imposto único sobre consumo dos Estados Unidos, na Europa, mas do Brasil é o IVA dual, né, já que a gente tem muita o federalismo assim muito diferente, né, com estados, municípios, né, também com capacidade tributária ativa. Então a União ficou com a CBS e estados, municípios e DF com IBS. Então é um IVA dual. Isso também tem no Canadá, tem na Índia, né? E para a gente, antes de entrar realmente nas questões, pessoal, o que é que a gente vai ter agora como transição, né? Vai haver a extinção do PIS, COFINS, IPI, função fiscal, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF Seguro. Tudo isso vai sumir quando, pessoal, ó, 31 de dezembro de 2026. E aí a CBS vai estar, a contribuição sobre bens e serviços vai estar implementada com carga máxima a partir de 2027. Previsão, pessoal, dessa cobrança integral da CBS no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 126. CBS é de competência da União, administrada pela Receita Federal do Brasil, né? E número 2, extinção do IPI também, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, com essa função extrafiscal, né? Que é aquele imposto que vai desestimular o consumo, com a entrada do imposto seletivo, o imposto do pecado, né? Sobre produtos nocivos ao meio ambiente, à saúde, a partir de 2027. Também essa vigência do imposto seletivo, outro imposto federal, lá no ADCT. Hoje aqui, ó, ADCT, no artigo 126, tá, pessoal? E aí o que mais nos toca, né? A tributação sobre o consumo dos âmbitos estadual e municipal, iniciando ali o fim, a diminuição da cobrança do ICMS e ISS em 29, finalizando por inteiro no final de 32, e aí quando o IBS, a partir de 2033, vai ter carga máxima, substituindo, né, os antigos ICMS e ISS, tá certo? E o IBS, esse imposto sobre bens e serviços, estreou no sistema tributário uma competência compartilhada. Não existia, né? Compartilhada por quem? Por estados, DF e municípios, tá? Então, só uma pequena contextualização para a gente já ir para as questões, pessoal. 12 questões aqui, ó, tá certo? Vamos ver. E é legal essa parte aqui que a gente vai fazendo junto, o pessoal já vai, a aula vai ficar gravada assim, viu? Daniele, vai ficar gravada. Débora, desculpa, vai ficar gravada. Mas o bom é que está aqui ao vivo, né? A gente já vai realmente já testando nossos conhecimentos. Vamos lá. Questão 34, né, da prova de Porto Alegre 2025, feita pela Fundatec, né? De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, poderão instituir contribuição, ó, uma espécie tributária, na forma das respectivas leis para o custeio, expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento. Vou grifar, porque isso aqui é novidade, tá?
Para a segurança e preservação de logradouros públicos, observados o disposto do 150, 1 e 3, aqui são as anterioridades, né? Anual e nonagesimal. Quem poderá, pessoal, quem poderá, né? Quem poderá instituir essa contribuição, pessoal? Vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui. Número um, municípios, verdadeiro. Número 2, Distrito Federal, e aí? Número 3, estados. Número 4, União. Estão corretas o quê? Davis botou letra A. 1 e 2, Rio do 1 e 2. Beleza, quem mais? Quem mais? Vamos lá. Pessoal, exatamente, é isso mesmo, tá, pessoal? Ó, a gente vai ver aqui a justificativa. Olha só, é uma contribuição, né? Contribuição para o custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública e sistemas de monitoramento, né? Veja que a vida, né, ela acontece nas cidades, né? Então, quando eu falo estado do Rio Grande do Norte, né, na verdade o estado é uma abstração, né? As pessoas vivem nos municípios, né? E esse serviço de iluminação pública, monitoramento, segurança acontece nos municípios e no Distrito Federal. Então, realmente, estados não têm essa competência nem União. E o que diz aqui, ó, o cento e, para não restar dúvidas, ó, 149A. Municípios e DF, né, são os entes realmente ali onde as pessoas vivem, né, nos municípios no DF, poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis, né, para custeio, expansão, melhoria do serviço de iluminação pública e sistemas de monitoramento. Então, por isso ganhou esse M aqui. Agora, COSIMP, né, contribuição sobre serviço de iluminação pública e melhoramento, né, e preservação para a segurança, quer dizer, sistema de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros, né? Então, é o 149A, municípios e DF. Lembrar que estado, ninguém vive no estado, você vive no município, então, e no DF. Por isso que realmente essa competência dessa contribuição é municipal e distrital, beleza? Sem probleminha, vamos para a próxima. Questão 37. Pá, vamos lá. Vamos lá, ó. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, lei complementar, né? Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada, ninguém esquece essa palavrinha, competência compartilhada, entre estados, DF, município, e esse imposto será informado pelo princípio da neutralidade, né? Isso aqui ele está afirmando, né? E atenderá, entre outros, ao seguinte. Vamos lá, três assertivas, ó. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. E aí, está certo, pessoal? Dois. Dois. Incidirá, eu acho que está certo, incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Quer saber se o IBS vai tributar essa questão de comunicação, de rádio aberta? Dois está certo, dois está errado, o Alexandre já falou ali. Três, sempre terá, ó, a palavra sempre é sempre perigosa. Sempre terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento, né? Isso aqui tem a ver com a transparência. Tá certo, pessoal? Essa assertiva 3 aí, ó. A 2 está errado realmente, né? A 3 sempre terá seu valor informado. 3 está errado. Alexandre já se gabaritou. Então, Está pessoal, errada. isso. Boa noite, Cristina. Tudo bom? Boa noite, porque sempre é uma palavra que quando tiver sempre, talvez, outras palavras aí, essa questão é errada. Viu? Sempre é sempre perigoso, viu? É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Realmente eu acho que é a letra A, viu? Vamos conferir, ó. Apenas a um. Cada ente vai fixar a sua alíquota, né? Inclusive, a alíquota final do IBS é a somatória da alíquota do município de consumo mais a alíquota daquele estado, né? Então, por exemplo, o IBS lá dos produtos consumidos na capital, em Mossoró, por exemplo, vai ser o somatório da alíquota do IBS do município, sei lá, 15%, mais
A alíquota do estado do Rio Grande do Norte, 12, vai dar 27, hipoteticamente. Então, vamos lá conferir, ó, a análise das assertivas. Cada ente federativo vai fixar sua alíquota por alíquota própria por lei específica, exatamente isso, ó. 156A, sim, cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica, correto? Número 2, o IBS incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, isso aqui é a afirmação, mas olha o que diz o 156A, número 11. Não o IBS, tá? Não incidirá, pessoal, não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e de imagens, de recepção livre e gratuita, TV aberta, radiodifusão, AM, FM, não incide IBS. Agora, o pay-per-view, a TV por assinatura, o futebol, né? Séries ali, aqueles canais especiais ali, ó, por assinatura, aí sim vai cobrar. Nené. Como é? Alguém falou? Não. Então, beleza, pessoal. Não incide ali, não incide, está errada a questão. Número 3, ó. Sempre terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento. Olha o que diz o 156A 13. Sempre que possível, pessoal. Sempre que possível. Então, não é sempre, é sempre que for possível. O IBS vai ter seu valor informado de forma específica no documento fiscal, né? Inclusive, então, realmente, só a letra A, só a assertiva 1 estava correta, o pessoal já acertou, tá? Para exatamente, pessoal, privilegiar, né, essa questão aí de sempre que possível aparecer ali destacado IBS, CBS no documento, imposto seletivo também, para privilegiar a transparência na tributação, para a gente saber realmente quando eu compro ali sei lá, uma moto, quando eu faço uma feira ali, quanto eu pago de imposto sobre o consumo. Então, sempre que possível vai estar destacado, mas é sempre que possível, tá certo? Vamos seguir. Beleza, beleza. Questão 39 caiu também lá no ISS de Porto Alegre. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, os estados, o DF e municípios exercerão, ó, de forma integrada. Isso aqui você já vai memorizando que ele está repetindo o que está na Constituição, ó, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o famoso Comitê Gestor do IBS, nos termos e limites estabelecidos na Constituição e na forma estabelecida em lei complementar, né, que é a Lei 214, as seguintes competências. Então, ele vai mencionar aqui, pessoal, as competências administrativas, né, relativas ao IBS, competências ali próprias do comitê gestor, né, pessoal? Literal, eu acho que é o artigo 156B da Constituição, né, do sistema tributário. Essas matérias caem de forma literal. Vamos ver. A gente aqui está hoje para comprovar isso, né? Quando eu digo memorizem, memorizem, né? Eu vou até preparar depois para vocês, os alunos, que for aluno vai receber um vade-mecum aí das principais leis, Constituição, lei complementar, leis dos tributos estaduais, o vade-mecum do concurso da Cefaz RN, porque essas matérias aí de direito tributário e legislação é ipsilítere que cai na sua prova. Vamos lá. Competências. Ele vai falar três aqui, três possibilidades para a gente dizer se realmente fazem parte da competência do comitê, tá, pessoal? Bora lá. Número um, ó. Os estados, DF, municípios serão representados de forma paritária, ó, equilibrada, né, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do IBS, certo? Bem como será assegurada alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos estados e o DF e o conjunto de municípios e o DF, tá? Lembra? Paridade, né? No 27 representantes de estados, 27 representantes de municípios, a gente vai ver certinho ali no 156B. E aí, essa questão está certa? A um está certo, Alexandre já falou aqui, já matou. Vamos lá, para dois.
O comitê gestor será financiado por percentual, ó, do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federado, né? Então, quem vai financiar o comitê gestor, pessoal? Um percentual da arrecadação do próprio imposto sobre bens e serviços, né? Faz sentido isso aí? Bem como o controle externo do comitê será exercido, ó, pelo Tribunal de Contas da União? Não, pessoal, será exercido, ó, pelos Está estados. errado. Está errado, né, Cristina? Não, isso aqui, Cristina, eu acho que está certo, ó. O controle do comitê gestor, controle externo, será exercido pelos estados, DF e municípios, tá? Vamos ver. Acho que isso aqui está certo. Está certo, ele já colocou ali. Vamos conferir, tá? Número 3. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial, né, relativo ao IBS, ó, serão realizados no âmbito de suas respectivas competências. Quem vai fiscalizar, fazer a representação nos julgamentos em relação a todos os litígios envolvendo contribuintes e fisco, né? Quem vai fazer essa representação administrativa e judicial? Vamos lá, no âmbito das respectivas competências pelas administrações tributárias, né? A fiscalização é pelas administrações tributárias e procuradorias Meu filho, esse negócio de pamonha e canjica é aqui na esquina de São Luís. e dos municípios que poderão. Marista lá embaixo, pô. Peraí, pessoal, deixa eu ver, tem alguém falando aqui. O Marista é do outro lado, né? Você vai pela parte de desce do outro lado. É João. No caso, não desce à direita ali, não. Não, faz assim, coloca no Waze, é mais fácil pra tu. Eu vi que não tem mais. Não, o Marista eu passei na frente, pô. Não, tem O, muito Marista lá. Pode o, perguntar. eu acho que Iris, se você puder, Iris, né? Beleza. Tem um pessoal. Aí que eu vi. Eu João, não lembro o nome. fala, João. É não, é outro nome. O Iris, se você puder mutar aqui o telefone de João aqui, que ele está falando aqui sobre São João, sobre canjica, pamonha. Eu vejo por aqui. Peraí. Aí não dá, né? Tranquilo. Agora, se eu ver que é muito esquisito, eu não vou parar lá pra jantar, não. Conseguindo botar ele aqui, não. Peraí. Lá. Vou ver. Se tiver movimento, eu paro. Opa, Mas se não, não confio, não. A gente janta aqui opa. no outro, no Carequinha, pô. Que tá com saudade de tu. Pera- Valeu. Mas eu não. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho que ficar como administrador aqui para poder. E eu não sei se. Só um minuto, pessoal. Pera só um pouquinho. Não passou a precisar de cuidados diários deles. Quando decidiu, por unanimidade, a festa toda entendeu que a família teve sofrimento causado e pelo acidente. O colegiado determinou, então, Pronto, pessoal. Voltamos aqui. Eu já pedi para eles aqui. Eu acho que vai dar certo aqui. Vai dar certo. Vamos seguindo aqui, né? Seguindo a nossa questãozinha aqui, 39, né? Sobre as competências aqui do Comitê Gestor do IBS. Número 3, ó, pessoal, vamos lá. A fiscalização, lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativa ao IBS serão realizadas no âmbito das suas respectivas competências pelas administrações tributárias, né, os fiscos, e pelas procuradorias, né, de estados, DF, município, que poderão definir hipóteses de delegação, né, ou de compartilhamento de competência bem grande, pessoal, essa número 3 aqui, né, cabendo ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos, bem como as competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias do DF e dos municípios serão exercidas no comitê e na representação deste por servidores das respectivas carreiras, né? E ainda serão estabelecidas a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização. Bem grande, né, pessoal? Acho que aqui ele fez uma mistura
na prova, ele juntou vários incisos das competências do comitê gestor e colocou nesse 3. E aí, você acha que está certo? Alexandre colocou que está certo aqui. Beleza. Vamos ver, pessoal. Acho que está tudo certo aqui, Eu tá? acho que Oi, Cristina. eu acho que está certo. Eu não estou falando no chat porque eu não estou conseguindo, mas eu acho que está certo. Beleza, não tem problema não, pode falar. Vamos lá. A questão aborda as competências e o funcionamento do comitê gestor, né, do IBS, conforme estabelecido na Constituição, e é o imposto de competência compartilhada, né, o IBS, competência compartilhada, de acordo com o disposto na reforma, que eu já escrevi isso para vocês, estou lendo aqui, ó. Especial na emenda, o novo sistema tributário buscou garantir paridade. Ó. Isso aqui é bem importante. Vamos memorizar. Isso aqui está na própria literalidade da Constituição. Buscou garantir paridade na representação dos entes federados, alternância na presidência, a gente vai ver aqui, no âmbito do comitê gestor, com o fim de coordenar, né? E o comitê gestor, ó, tem o fim de coordenar as atividades administrativas do imposto, né? Tem lá esse artigo 156b, pessoal, muito importante, tá? Número 1, 156b, a assertiva 1 correta. 156b, parágrafo 2º, fala aqui, ó. Os estados, DF e municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do comitê gestor do IBS. Beleza, literal. Número 2, será assegurada alternância na presidência do comitê gestor. Vai ser presidido de forma alternada, né, entre o conjunto de estados e o DF, e municípios e DF, né? Porque a gente sabe que o DF tem esse caráter híbrido, né? Ao mesmo tempo tem competências tributárias estaduais e municipais. Então, vai ter uma alternância entre estados e municípios. Só que quando ele fala estados, ele inclui o DF. Quando ele fala município, também inclui o DF, mas vai alternar a presidência do comitê. Tudo certinho? Né? Aqui, ó, o comitê será financiado. Aí a assertiva terceira, ó. O comitê será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto. Não, tranquilo, né? Destinado a cada ente, né? Então, cada ente, seja município, seja DF, seja estado, vai receber ali no consumo o IBS e uma parte desse produto vai voltar para o comitê para financiar o próprio comitê, tá certo? Beleza? E aí, o controle, ó. Ah, tá. Na 2 ele juntou os incisos 3 e 4. O controle externo, isso aqui pode pegar você, ó. O controle externo do comitê será exercido pelos próprios estados, DF e municípios, né? Não vai pensar que o controle externo vai ser exercido pelo Tribunal de Contas, né? Não. Os próprios estados e DF vão fazer o controle interno, externo, desculpa, controle externo, né? Controle externo do comitê, tá certo? E a 3 pessoal, juntou as competências que eu não vou ler para vocês, juntou o 156b, 5 e 6 e 7, juntou tudo isso aqui, os 5, 6 e 7, né? Eu vou ler só a parte final aqui, ó. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização, tá? Então, no 156b, parágrafo 2º, tem todas as competências, né, do comitê gestor, tá? Então, realmente ele juntou tudo ali, mas estava muito arrumado ali e tudo estava correto, realmente. Tá certo, pessoal? Vamos seguir aqui, questão 22, beleza? Questão 22 já é do bloco 2, né? Depois vocês baixam essa prova lá, para quem ainda não fez. A prova do ISS teve 2 blocos, né, de questões no bloco 1 e bloco 2, e as questões da reforma caíram tanto no bloco 1 como no bloco 2, tá? Essa questão 22 é mais enxutinha aqui, mas bem legal essa questão. A gente vai ver aqui que vai falar sobre as competências tributárias de estados, do Senado, resolução do Senado sobre a tributação, competências do próprio comitê gestor. Muito boa essa questão, muito boa e muito provável de cair, né, na próxima prova. Com certeza. Bora lá. É competência do Senado, pessoal. O Senado tem um papel importante no sistema tributário nacional, estabelecendo alíquotas mínimas, alíquotas máximas, né? E isso foi explorado nessa questão, ó. É competência do Senado Federal em matéria tributária fixar a alíquota de referência do IBS para cada esfera federativa nos termos da lei complementar que será aplicada
essa alíquota de referência, né? É uma alíquota de referência no caso de faltar o ente não estabelecer a própria alíquota do IBS, o Senado vai fixar essa alíquota de referência, né? Que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente. E aí, está certo, pessoal? Aqui a gente vai achar a questão certa, né? Tem 5 aqui, eu acho que 4 estão erradas. Deixa eu ver se vocês. Ah, tá certo. Exatamente, era um livro, aquela outra, Alexandre. Mas beleza, estamos aqui. A certo, Débora falou que A tá certo. Parece que é isso aí. Vamos lá. B, ó, estabelecer alíquotas máximas e mínimas do ITCD, né? Eu acho que o erro está aqui. O erro não é máximas e mínimas. Vou explicar para vocês. Letra C, mediante. Então, acho que a B está errada, né? Vamos lá, depois a gente vê a justificativa. Letra C. Mediante resolução de iniciativa privativa do presidente e estabelecer alíquotas, ó, aplicáveis a operações interestaduais do ICMS. Quer saber se o Senado tem essa competência, mediante resolução, se é uma competência privativa do. Não, na verdade, não, do presidente, né? Ele está falando aqui, se o presidente tem essa competência privativa, tá certo isso, pessoal? B, erro, B mínimas, exatamente. Não, na verdade, viu, Alexandre, eu acho que na B, o ITCD, a gente vai ver que ele vai fixar alíquotas máximas, né? O Senado vai fixar alíquotas máximas do ITCD. Vamos ver na justificativa. C, do Senado, né? A C, pessoal, o problema dessa C aqui, ó, é porque fala assim, que mediante resolução de iniciativa privativa do presidente. Não só o presidente, né? Vai ter, acho que aqui a Câmara também vai ter essa competência, tá? Letra D, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, né, do ICMS, mediante resolução aprovada por 2/3 dos seus membros. Então, C, Senado, B mínimas. O que mais? A D está correta, pessoal? É competência do Senado. Maioria absoluta. É um erro aí de quórum, realmente de quórum, viu? Mas eu acho que não é absoluta também não. A D tá errado. Letra E, vamos ver certinho, né? Daqui a pouco a gente vai revisar aqui o que está na Constituição. Letra E, estabelecer alíquotas máximas para o imposto sobre IPVA. Aí você botou que é mínima, exatamente isso, né, pessoal? O macete o Senado, vou logo adiantar para vocês. O Senado estabelece alíquotas máximas atinentes ao ITCD, né? Máximas, ITCD, máximas e em relação ao IPVA, são alíquotas mínimas. Até vamos tentar memorizar, ó. Quando o ITCD tem a ver com a morte, né? A pessoa morre, né? Imposto de transmissão causa morte. Quando ele morre, ele vai para o céu, então vai ter a alíquota máxima, o Senado vai estabelecer a alíquota máxima lá em cima. E já o IPVA, né? O IPVA, ITCD teto lá em cima, e o IPVA, o carro está no chão, ali o carro está no chão, é a alíquota mínima. O Senado estabelece alíquotas mínimas, tá? Beleza? Então vamos ver aqui. Vamos lá. Letra A está correta. Ó. Lei complementar vai instituir, né, o IBS, de competência compartilhada. E aí, ó, o imposto previsto no caput, lá do 156A, será informado pela neutralidade. Pessoal, um detalhe, vou falar para vocês aqui. Neutralidade é um princípio, ó, até vou parar o compartilhamento, tá? Pode cair na prova assim, dizendo assim, pessoal. Novo sistema tributário nacional, ele é regido pelo princípio da neutralidade e pode pegar muita gente, tá, pessoal? Por quê? No 145, parágrafo terceiro, tem aqueles 5 princípios que são de todo o sistema. Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e meio ambiente, né? Mas a neutralidade não é de todo o sistema, pessoal. A neutralidade tem a ver somente com o IBS, tá? Então, por isso que eu parei aqui para mostrar para vocês. E fala assim, ó. O imposto previsto, estou aqui no 156A, parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pela neutralidade e atenderá ao seguinte, ó. Está certinho, ó, resolução do Senado Federal vai fixar a chamada alíquota de referência do imposto para cada esfera, né, uma alíquota de referência para os estados, né,
E para municípios, nos termos da lei complementar, que será aplicada, essa alíquota será aplicada se outra não for, houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo, tá? Então, certinho a letra A. Letra B, pessoal, ó. Letra B está incorreta por quê? Olha o que é que diz aqui o 155. Compete aos estados e DF instituir imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, ITCD, né, ITCD. E parágrafo primeiro, o imposto previsto no inciso 1, o ITCD, ó, obedecerá ao seguinte, terá suas alíquotas máximas, né? Então, a questão dizia que eram alíquotas mínimas e máximas. Então, somente em relação ao ITCD, o Senado vai fixar alíquotas máximas lá no céu. O cara vai morrer, alíquotas máximas, né? E letra C, por que está errado? Ó? Artigo 155. Compete a Estados e DF instituir impostos sobre o número 2, 155.2, o famoso ICMS, né? O ICMS, nosso imposto principal estadual ainda, né? 155.2. E o parágrafo segundo fala assim, ó, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, né? Aí o inciso quarto, resolução do Senado, né, resolução do Senado, de iniciativa do presidente, né, da República ou de um terço dos senadores, né? Ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais, né? Então a questão falava que, vamos lá para a quarta aqui, ó, falava assim, ó, tô na C, A, B, C, exatamente, na C. A C falava assim, ó, mediante resolução de iniciativa privativa, a resolução do Senado, né? Mas com iniciativa do presidente estabelecer as alíquotas, né, aplicáveis a operações interestaduais e do ICMS. Falava assim, que era mediante resolução com iniciativa privativa do presidente. Mas, na verdade, o inciso quarto fala assim, resolução do Senado mediante de iniciativa do presidente ou de um terço dos senadores, tá? Então, não é privativo do presidente, é iniciativa do presidente ou de um terço dos senadores. Por isso que a questão 4 está errada. E a letra E, ó, está errada. Estabelecer alíquotas máximas, né, do IPVA, não. O Senado, está aqui, ó. Ó, vamos lá. Letra E. Artigo 155. O imposto previsto no inciso terceiro, 155.3, IPVA, né? Aí o parágrafo 6 fala, esse imposto terá alíquotas mínimas, né, fixadas pelo Senado Federal. Então, sim, somente a letra A, pessoal. Essa questão dessas alíquotas mínimas do IPVA, vocês sabem que tem a ver com o papel do Senado em uniformizar o sistema, evitando essa guerra fiscal exacerbada, né? Então, por exemplo, o Senado estabeleceu a alíquota mínima, eu acho que é 2%, que é a alíquota mínima do IPVA aplicável aos estados e ao DF, e aí, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, tributa o IPVA com essa alíquota mínima, né? Mas imagina se de repente aí, se não tivesse essa alíquota mínima, poderia ter uma guerra maior. Rio de Janeiro ia botar 1,5%, né? São Paulo ia botar 1%. No Rio Grande do Norte, por exemplo, é 3%, a alíquota média do IPVA. Então, para evitar essa guerra fiscal ou minimizar, o Senado estabelece essa alíquota mínima do IPVA, né? E, ao mesmo tempo, também, em relação ao ITCD, o Senado estabelece a alíquota máxima do ITCD ali. Tá certo, pessoal? Que eu acho que é 8%, tá? Não, é 6%, não é 8%, não. Vamos seguindo aqui. Então, bem literal, pessoal, as questões caem realmente. A gente conhecendo esse sistema tributário, a gente vai acertar, com certeza, muitas questões na nossa prova. A questão 28 aqui está bem facilzinha, né? Bem mangaba. Vamos lá. São princípios do sistema nacional, ó, do sistema tributário nacional, pessoal. Essa aí vocês vão acertar, né? Todo, quer dizer, vocês estão acertando tudo, mas essa aqui está muito fácil, né? Vamos lá. ITCD teto, PVA piso, exatamente. ITCD lá em cima, no céu, né? O cara morreu, e PVA, o carro está no chão, é o piso. E aí, questão 28. Bora, questão 28. Qual é o princípio aqui que não é do sistema tributário? Rio diz que é a letra D. Livre concorrência, Alexandre também diz que é a letra D. Letra D, Francisco. Muito bem. É isso mesmo, pessoal. Ó,
letra D, na verdade, é um princípio da ordem econômica. Até trouxe para vocês aqui. Primeira coisa, qual é a norma que traz os princípios relativos ao sistema tributário nacional? 145, parágrafo terceiro, ó. O sistema tributário nacional, leia-se, o novo sistema, né, deve obedecer os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Ó. Tem até um mnemônico, um professor, um auditor, outro professor, colega nosso, criou esse mnemônico que eu achei interessante. Ó. O STJ coopera com o meio ambiente. Ó. O STJ STJ, simplicidade, transparência, justiça tributária, aí cooperação, então aqui ó, transparência, justiça, cooperação, 4, e meio ambiente, defesa do meio ambiente. Então, esse aqui é de onde partem os princípios do sistema tributário. 145, parágrafo terceiro. STJ coopera, cooperação com o meio ambiente. Mas eu trouxe para vocês aqui, ó, não sei se vocês sabem, esse artigo é muito importante também, pessoal, da Constituição, artigo 170, que trata da ordem econômica, ó. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Já vi muito esse artigo ser cobrado em direito constitucional, artigo 170. Observado o seguinte, ó, os princípios. Então, tem vários princípios aqui, ó, 9 princípios, e um dos princípios é esse aqui, bonitinho aqui, livre concorrência, ó. Ele botou aqui no meio, ó, querendo pegar o desavisado. Então, esse princípio aqui, de livre concorrência, não é do sistema tributário, é da ordem econômica, do 170, beleza? Mas é bem importante memorizar isso aqui, inclusive o simples aqui, ó. Nono, tratamento favorecido para as empresas e tudo. Bem, bem legal isso aqui. E esse 8, 9, acho que aqui é 10, na verdade. Esse 170 também bem importante, mas não tem nada a ver com o sistema tributário, beleza? Foi a questãozinha mais fácil. Vamos seguir, questão 32, ó. Também questão boa aqui sobre a ITCD. Bem legal essa questão, certo? Vamos achar aqui qual é a alternativa correta. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto. Olha lá. Sobre o ITCMD, até vou fazer um parênteses aqui, que vocês já sabem disso, já falei, mas vou reforçar. Ó, ITCD, IPVA, IPTU, né? ITBI, né? Esses impostos aí, pessoal, não mudou nada, tá? Continuam os estados cobrando normalmente IPVA, ó, mesmo após com o fim do ICMS, né? IPVA continua, ITCD ou ITCMD muda de estado para estado, continua normal. IPTU municipal e ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, né, de bens imóveis, continua, não muda nada, beleza? Mas essa questão, então, trata de ITCMD, né? No caso do Rio Grande do Norte é ITCD, né? Só que em alguns estados é ITCMD. Sobre ITCMD, assinale a alternativa correta. Opa, correta. Ops. Pronto. Vamos lá. Relativamente a bens móveis, né? O ITCD, pessoal, só recapitulando, é aquele imposto que ele tem dois fatos geradores. Imposto sobre transmissão causa mortes, né? Então, quando a pessoa falece, né, seus bens eles transmitem para os herdeiros, né? Sejam os herdeiros legais ou testamentários, ITCMD, transmissão causa morte. E também o ITC, e também esse imposto incide sobre doações quaisquer, né? Dos bens móveis, imóveis, dinheiro, tudo. Então, ele tem dois fatos geradores, imposto de transmissão, causa mortes e doações. Então, aqui ele está dizendo, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário, o arrolamento, né? No caso aqui, ó, inventário, arrolamento é no caso de causa-mortes. Ou tiver domicílio o doador, né? Ou, se ele não tiver domicílio, ao Distrito Federal. Está certo, pessoal? Isso aqui? Vamos ver se essa questãozinha é boa, viu? Ah, já estão marcando que é a letra D, né? Que está correta. Não, ele está querendo a correta. Vamos lá. A letra A, então. Tá certo. Letra A está certa. Hildo achou que está certa. Cristina achou que está certa. Quem mais achou que está certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos deixar em stand-by, tá, pessoal? Acho que tem uma pegadinha aí nessa questão, viu? Então, você está dizendo que a letra D está correta. Bora lá, vamos para B.
Cabe ao Senado fixar, isso aqui a gente já viu, ó. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas de TCD, pessoal. Hum, Essa B está o quê? B está, é a alíquota máxima, então B está errado, beleza. C, não incidirá sobre as doações TCD, TCMD, ó, não vai incidir sobre as doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos da mudança climática e as instituições federais. Olha que coisa bonita, né? Só coisa boa. Eu marcaria essa C, viu, pessoal? Alguém marcou a C já? Rio marcou C, alguns marcaram D. Eu acho que é a C. Vamos lá. A D. C está correta, porque não incidirá a doação no Não. âmbito da União de projetos. Ó, Está certa. é isso mesmo, não incidirá. Eu acho que é isso aí, viu? Acho que é isso aí, vamos conferir. Letra D, terá alíquotas proporcionais? Não, pessoal. Alíquotas progressivas. Se você olhar a nossa lei de TCD, vai ver que tem alíquotas progressivas. Quanto maior o patrimônio do defunto, ou quanto maior a doação, mais maior a alíquota, né? Então é progressivo, não é proporcional, tá? Olha, letra E, não incidirá sobre transmissão causa morte de bem no exterior, pessoal. E aí, se os bens estiver no exterior, o cara tinha um apartamento lá nos Estados Unidos, em Miami, e aí nessa transmissão não vai incidir, eu acho que vai incidir, né, pessoal? Não faz sentido, a gente vai ver, inclusive foi modificado pela emenda. Então, pessoal, realmente a questão C Isso está está errado. tá errado. Então, letra A, pessoal, letra A. O artigo 155, parágrafo 2, relativamente a bens imóveis. Olha aqui, olha o detalhe, ó. O ITCD, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde era domiciliado. Isso aqui foi uma mudança, pessoal. Ó. Então, o cara morreu, né? Deixou bens, né? Deixou bens em vários estados, né? Mas deixou bens móveis, né? Aqui, dinheiro, né? Automóveis e tal. Quem vai receber, pessoal, o ITCD é o estado onde era domiciliado o de cujos, aquele que morreu, né? E falava aqui assim na questão, ó, compete ao estado onde se processar o inventário ao rolamento. Essa era a regra, mas a reforma mudou isso e disse que o estado que vai receber o ITCD é o estado onde era domiciliado o decurso, tá? Então, letra A tá errada, né? Agora, se for doação, tudo certinho. Onde tiver domicílio, o doador, né? O doador está doando ali o domicílio. Aqui, o estado do seu domicílio é que vai receber o imposto de transmissão em relação à doação, tá? Letra B, ó, a gente já viu que está errado porque as alíquotas fixadas pelo Senado são as alíquotas máximas do ITCD, e não mínimas, né? A questão dizia mínima, alíquotas mínimas, tá? Letra C, ó, é a correta, ó, 155, parágrafo 1º, inciso 5º. Não, o ITCD, ó, não incidirá sobre doações destinadas no âmbito do Poder Executivo a projetos socioambientais destinados a mitigar os efeitos de mudanças climáticas e as instituições federais de ensino, pessoal. Não incidirá. Então, realmente, é a questão certa. Letra D, ó. Letra D dizia assim, ó, que letra D, na verdade até está errado aqui, a letra D, ó, fala assim, ó, que o ITCD, né, terá alíquotas proporcionais. Não, eu já disse para vocês que são alíquotas progressivas, né? Quanto maior o valor do bem deixado, maior a alíquota. Mas aqui, então, aqui na verdade é a letra E, tá? Letra E, ele falava assim na letra E, ó, não vai incidir, né, sobre a transmissão causa-morte de bens do exterior, né? O cara, assim era muito fácil, né? Deixava todos, quer dizer, todo mundo que tem bens no exterior não vai pagar o ITCD para doar, ou na hora, no caso de causa-mortes, não, pessoal. Olha o que aqui diz a Constituição, ó. O imposto previsto lá no inciso 155 terceiro, que é o ITCD, ó, terá competência para a sua instituição regulada por lei complementar, né? Isso é o que diz o parágrafo primeiro. Se o doador, lei complementar, e essa lei complementar, né? Lei complementar que vai regular essa situação,
Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Então, se ele tiver domicílio ou residência no exterior, vai sim haver incidência, né, regulamentada por lei complementar. Ou B, se o decúbito, se ele residia, peraí, se o doador tiver domicílio, isso aqui em doação, né? Ele está vivo, mas ele tem residência, ele mora no exterior, então essa lei complementar vai regular a competência. Ou se ele possuía bens, no caso de morte, possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Então, nada de falar que não vai incidir, né? A lei complementar vai regulamentar essa situação para tributar o ITCD. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Essa questão agora 36, pessoal, questão 36, ó, sobre o IBS, assinale a alternativa incorreta. Então a gente vai ter quatro, vão ser quatro, cinco. Vão ser cinco alternativas e uma das cinco está incorreta relativamente ao IBS, tá bom? Bora lá. O IBS vai incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive bens, inclusive direitos ou com serviços, pessoal. Tá certo isso aí, pessoal? Deixa eu abrir o chat para ver vocês. Bora lá. Letra A, tá certinho, pessoal? Ou não? IBS. Tá certo. A tá errado. Vamos lá. Adoro pamonha. Não é bom mesmo, viu, pô? É milho verde, né? Milho cozinhado. Vamos lá, voltando para a questãozinha. O IBS vai incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços? Eu acho que está certo, tá? Número 2. Incidirá sobre a importação, ó. O camarada está importando bens do exterior, importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviço, realizado por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito habitual, né? Quer dizer, ele está importando uma vez na vida. Mesmo assim, ele vai ter tributação, o IBS vai incidir sobre essa importação, pessoal. Qualquer que seja a sua finalidade, tem até uma máxima assim, ó, que diz assim. Está correto. Importou, tributou, pessoal. IBS não perdoa nada. Importou, mesmo se você for um importador assim, eventual, né? Não importa se você importou para vender, importou para usar o carro, importou, vai ter IBS, eu acho que está certo. Letra C. Não incidirá sobre as exportações, né? Assim como ICMS, ó, assegurada ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviços. E aí, tá certo isso, pessoal? Ele tem imunidade, tá, você tá correto, imunidade, né, em relação ao IBS quando exporta, mas se nas operações anteriores ali nos insumos, ele tinha crédito, mesmo assim ele mantém o crédito, né? Então tem duas garantias. Na hora que ele exporta, para incentivar a exportação pelo Brasil, ele não paga IBS da imunidade, mas o crédito que ele adquiriu ali nas operações anteriores é mantido. Então eu acho que isso está certo também. Olha lá, letra D, terá, ó, essa bem boa, essa aqui, ó, terá legislação, lembra da simplicidade, pessoal, do sistema tributário? Ó? Terá legislação e alíquota única em todo o território nacional. E aí, pessoal, tá certo isso aí, pessoal? Certo, né? Deu certo. Letra D, quem mais? Certo. Olha aí, ok, Alexandre tá ligado, pessoal? Não, pessoal, a alíquota não é única, pessoal. A legislação vai ter regulamento único, vai ter uma certa uniformidade, mas a alíquota não é única, pessoal. A alíquota, cada ente federativo, cada estado vai ter sua alíquota do IBS, cada município vai ter sua alíquota, e no consumo vai ser a carga vai ser o somatório da alíquota do município e do estado, mas não é única, pessoal, tá? Letra E, e até eu peguei você, falei assim, olha a simplicidade aí, pessoal, alíquota única, mas, ó, pessoal, muita atenção, viu? Vai cair, a alíquota não é única, tá, pessoal? Tem muita coisa que é uniforme, né? Mas a alíquota não. Letra E, ó, será não cumulativo, tá? Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material, inclusive direito ou de serviço, excetuados exclusivamente as consideradas de uso ou de consumo pessoal
especificadas em lei complementar e nas hipóteses previstas. Eu acho que isso aqui também está certo, pessoal. Vamos ver. Letra A, né? É, letra A. Ó, letra A está certo ali. O imposto previsto no CAPT, o 156A, né? O IBS, informado pelo princípio da neutralidade, ó. Neutralidade é um princípio só do IBS, tá, pessoal? Não é do sistema todo. E atenderá ao seguinte: aqui aquela base ampla de incidência, né? Ó, incidirá sobre operações com bem material, imaterial, direito ou serviço, certinho. Letra B, correta, né? Vai ter uma que está incorreta, né? O imposto previsto no CAPT será informado pela neutralidade e atenderá, incidirá sobre a importação de bens ou bens materiais ou imateriais, tudo, né? Inclusive se o sujeito passivo não for habitual, né? Não ser sujeito habitual. Então, importou, tributou. Letra C, ó. Letra C, 156A, parágrafo primeiro, inciso terceiro, não vai incidir, não incidirá sobre exportações, né? Imunidade, a pessoa já tinha falado. Assegurado ao exportador a manutenção e provedendo dos créditos. Então, ele tem um duplo benefício. Exporta com imunidade, mas mantém os créditos, tá? Letra D, pessoal, pegou umas pessoas aí, ó. O IBS, tá ali, ó, 156A, né, o nosso artigo preferido, parágrafo primeiro, atenderá. 4, estou pulando aqui para não ficar tão cansativo. 4, o IBS terá legislação única, né? Legislação única e uniforme, né? Ressalvado o disposto no 5, tá? E o que diz o 5? Cada ente federativo vai fixar sua alíquota própria por lei específica, tá certo, pessoal? Então, tem uniformidade, legislação única, a legislação é única, mas a alíquota não, né? Cada ente vai, através da sua Assembleia Legislativa, sua Câmara dos Vereadores, definir a sua alíquota própria, beleza? E a letra E está corretinha também, né? O princípio da não cumulatividade do IBS, assim como o ICMS, tudo certinho. Então, a questão certa é a incorreta, que é a letra D. As outras 4 estão corretas, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos direto aqui, a gente acaba já. Falta acho que umas 5, 6 questões, tá? Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Vamos lá. Pessoal, questão 37. No No sistema tributário nacional, deixa eu ver aqui como vocês estão aqui ainda. Então, graças a Deus, todo mundo aqui atento. Inclusive, já comeram canjica, né? Mas agora voltamos aqui para a nossa aula. No sistema tributário nacional, não cabe, ó, não cabe a lei complementar. Vou até parar aqui, ó. Aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai olhar para o sistema tributário, especialmente com a reforma, e aí a reforma, a emenda disse algumas prerrogativas da lei complementar, que é a lei 214. E aí vai dentro da alternativa vai ter uma prerrogativa que não cabe à lei complementar, tá? Bora ver lá. Letra A, estabelecer, então vamos lá, estabelecer as regras para a distribuição do produto da arrecadação do IBS, e aí, está certo, pessoal? Cabe a lei complementar? Já marcou a letra E ali, Daniel. Letra A, tá certa, pessoal? Isso é uma competência da lei complementar. Assegurar as regras da distribuição. Beleza. Letra B. Estabelecer o regime de compensação, podendo estabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente, né? Regime de compensação, podendo estabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito, aquele crédito, vai ficar condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens ou materiais, inclusive bens, inclusive direitos ou serviços. Ele quer saber assim, para você compensar o IBS na saída, você vai muitas vezes tem que realmente demonstrar, muitas vezes não, necessariamente vai demonstrar que houve recolhimento do crédito. Então, você recebe um crédito numa operação anterior, mas aquele crédito realmente, efetivamente, foi recolhido ao fisco em operações anteriores. Eu acho que está certo isso aí. Número C, letra C, desculpa. Dispor sobre a forma e o prazo para ressarcimento
de créditos de IBS acumulados pelo contribuinte. Eu acho que também está certo isso aqui, não estou achando tudo certo, tudo alinhado. Letra D. Estabelecer os critérios para definição do destino da operação para fim de IBS, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, da prestação ou da disponibilização do serviço, ou do domicílio ou da localização do adquirente, ou do destinatário do bem ou serviço, admitido diferenciação. É bem interessante isso aqui, pessoal. Literal, aqui, ó, essa letra D é o princípio do destino puro, né? A tributação sobre o consumo vai caber ao estado onde houver o consumo, né? Houver realmente o consumo, né? E deixa eu ver aqui uma coisinha. O que é que está dizendo aqui? Então, está certo, letra D está certo. Agora, a letra A. Letra E. Fixar. Ó, cabe. Aqui está falando das prerrogativas da lei complementar. Vamos ver lá na Constituição. Mas a letra E fala assim: ó, fixar a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa que será aplicada se outra não houver sido estabelecida. A gente já viu isso aqui, pessoal. Quem que tem essa prerrogativa, pessoal, de fixar a alíquota de referência? É a lei complementar? Sim ou não? Resolução do Senado, pessoal. Senado. Então é isso mesmo, pessoal. Acertaram aí. A, B, C e D certo. E letra E, viajou. Letra E errado. Ah, exatamente, ó. Tá aqui, pessoal, 156A, parágrafo 5º, que vai dizer quais são as tarefas, atribuições da lei complementar. Número 1, regra para a distribuição do produto, regime de compensação, né? Inciso terceiro, forma e prazo para ressarcimento do crédito, critério, aí letra, o inciso 4 certinho ali, ó, critérios para definição do destino, né? O que é o destino, né? Da operação. Então, tudo isso vai estar, a lei complementar, que é a Lei 214, são competências. Agora, ela falou assim, ó, falou que essa lei complementar também ia fixar a alíquota. Não, pessoal, o que é que diz aqui, ó? 156A, parágrafo primeiro. O imposto previsto no CAPT, que é o IBS, regido pela neutralidade, atenderá ao seguinte, número 5. Cada ente vai fixar, né? Não, isso aqui é o seguinte, pessoal. Cada ente vai fixar, o ente, né? O Estado, o município vai fixar a sua alíquota do IBS. Mas a gente viu a competência realmente do Senado, né? Resolução do Senado para fixar a alíquota de referência que vai suprir aqueles, no caso do ente, não fixar a sua alíquota própria. Então vai ter a alíquota de referência. Mas não é lei complementar. Ou é a lei própria do Estado, do município, ou resolução do Senado. Certo, pessoal? Vamos para a questão 38. Questão 38. Eita, essa questão aqui já é bem bacana aqui. Pessoal, quem já está estudando a, como é que chama? A lei, a lei, a lei complementar 214, classificar várias, alternar. Deixa eu ver aqui. Opa, pronto. Tem alguém aí que está falando. Vamos ver aqui, eu queria ver mais gente aqui, mas na minha tela não está aparecendo. Só quem está acho, com o câmera aberta. Vamos lá. Então, pessoal, vamos seguir aqui. Essa questão, ela vai trazer já uma matériazinha da lei complementar 214, né, que tem a ver com os regimes diferenciados. Vamos chegar lá. Assinala a alternativa que indica operação com bens e serviços que pode ser beneficiada com redução de 100%. Olha que beleza, redução de 100% nas alíquotas do IBS. Pessoal, isso aqui está na lei 214, né? Tem dois artigos ali que a gente realmente tem que memorizar para saber os benefícios, tá? Eu vou logo. Então, aqui. Letra A, serviço de educação é 100%. Serviço de saúde tem redução em 100%. Serviço prestado por instituição científica, tecnológica e inovação, ICT, produto de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumido por família de baixa renda, é 100% de redução no IBS. Insumos agropecuários, né? É uma questãozinha, ó. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui a lógica do sistema. Primeira coisa, né? O IBS ele tem essa característica de ter uma ampla base de incidência. E onde é que qual é a norma que prevê?
o inciso primeiro do 156A, né? A lei complementar vai instituir o IBS, já instituiu, né, 214, e aí, o que é que diz? Esse IBS vai incidir sobre operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos ou com serviços, né? Então, é a base ampla de incidência. Regra geral, tudo vai ser tributado no consumo pelo IBS, pela CBS, né? Mas existem algumas exceções a essa tributação, essa base ampla. E aí são três regimes. O regime diferenciado, essa questão trata de regime diferenciado, que está na Lei 214, dizendo algumas situações, alguns setores econômicos que vai sair, vai ter isenção, né? Básica, ou isenção ou redução da alíquota da tributação do IBS. Então a gente vai ver. Aí, além disso, há o regime também favorecido para alguns setores da economia, combustíveis, bens imóveis, plano de saúde, concurso de prognósticos, sociedade de futebol, né? Sociedade cooperativa, e vai ter alguns regimes específicos, tá, pessoal? Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio e o Simples Nacional. Então, tirando esses três setores aqui, esses três regimes, tudo vai ser tributado, né? E a questão trouxe aqui exatamente o regime diferenciado. Onde é que está o regime diferenciado, pessoal? Ó, a questão trata da redução de alíquotas do regime diferenciado, está constante no artigo 128, não só 128, na verdade é 128 e o 143, tá? Então, pessoal, como eu vou saber qual é o setor, qual é o ramo, qual é a atividade ali que vai ter essa alíquota diferenciada? Como, pessoal? Somente se a gente memorizar, tá? Então, vai precisar memorizar o 128 e o 143 da Lei 214. Vamos lá. Ó, 128. Desde que, observadas as definições e demais disposições desse capítulo, ficam reduzidas em 60, né? 60% as alíquotas do IBS e da CBS, tá? Tá certo? 60 sobre operações com. O que a questão está dizendo aqui, pessoal? A questão falava assim, ó, redução de 100%. Aí falava educação, saúde, instituição científica, higiene pessoal, né? E insumos agropecuários. Quer dizer que era 100, né? Mas, ó, o 128 fala que reduz em 60%. Até marquei para vocês, ó. Educação, 60%. Saúde, 60%, né? Produtos de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumido por família de baixa renda, 60%. 120, olha a cabeça, 128. E o insumos agropecuários, 60%, pessoal. Então, pessoal, aqui está tudo errado. Então, aqui A, B, D e E está errado, porque todas são 60. Agora, a letra C, pessoal, a Czinha aqui, ó, serviço prestado por instituição científica, tecnológica e inovação, ICT, tá? Realmente é 100%. E onde é que eu vou achar, pessoal? Ó, 143, ó. Desde que observadas as definições de demais disposições, né, desse capítulo, ficam reduzidos a zero. Se eu reduzir a zero, né, é uma redução de 100% na alíquota. Reduziu a zero, ela é 100% de redução. Olha aqui, ó, o que tanto? Dispositivos médicos, dispositivo de acessibilidade para pessoa com deficiência, ó, faz sentido, 100%. Medicamentos, 100%. Saúde menstrual, hortifruti, cesta básica, né? Ó? Automóveis de pessoa com deficiência, automóveis por motorista profissional, taxista, é como se fosse aquela isenção, né? Do lado do IPVA. E também, ó, 100% alíquota zero de IBS, CBS, se for serviço prestado por instituição científica, tecnológica e inovação, tá? Então, a gente memoriza aqui o centro. O que é que eu faria no seu lugar? Eu ia memorizar o 143 ali, que é todos, que são essas coisas mais, que são mais urgentes ali, que é reduz a zero, e os outros produtos ali, ó, educação, saúde, né, higiene, insumo, tudo isso é redução de 60, tá? Então, a questão correta é a letra C, tá? Letra C. Serviço prestado por instituição tecnológica, científica e inovação, redução de 100%, quer dizer, reduz 100%, porque reduziu a zero, né? Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, memorizar o artigo 143, pessoal, não tem jeito, beleza? Acho que vamos para a penúltima questão aqui, pessoal, tá? Bem legalzinho aqui, ó.
Questão 38. Olha o que caiu, ó. São atribuições do comitê gestor. Onde é que estão essas atribuições, pessoal? 156b, comitê gestor do IBS. Então, eu vou ter aqui 5 situações, né? 4 são atribuições e uma não é, tá? Vamos lá. Edital e regulamento. Regular e calcular a língua de referência. Opa, uniformizar a interpretação. Arrecadar o imposto, decidir o contencioso. E aí? Qual das situações aí, pessoal, ICT sem fim lucrativo, né? Na mentoria do módulo 5, pronto. Professor, sobre esse material. Eu vou liberar esse material para todo mundo, tá, pessoal? Vou mandar nos grupos ali e também vou subir na plataforma. Beleza? Letra B, pessoal. Errada B, errada B. Quem mais? Jean disse que era B. Vocês estão aí ainda, pessoal? Então, Daniel A B. Então é isso mesmo, pessoal. B, Alexandre disse que era B. A turma tá ligada, pessoal. Isso aqui, ó, calcular a lei de referência, a gente já viu, pessoal. Isso aqui, a lei de referência é resolução do Senado, tem nada a ver com o comitê gestor, tá? Então, A, C, D e E estão corretos, ó. Já disse aqui, o 156b, vamos ler com calma, tá? Os estados, DF e município exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor do IBS, nos termos e limites estabelecidos em lei complementar, as seguintes competências. Então, o 156b diz as competências administrativas do comitê, né? E quais são elas, pessoal? Editar regulamento único, né, do IBS, arrecadar o imposto, efetuar a compensação, distribuir o produto. Então, veja quanto dinheiro não vai circular por esse comitê. Toda a receita do IBS toda a arrecadação vai ser administrada pelo comitê gestor, né? Arrecadar o imposto, compensar, distribuir, ó. Decidir o contencioso, pessoal, né? Lembra? Decidir o contencioso, tudo isso no comitê. Mais a letra B, que é a alíquota de referência, é Senado, ó. E onde é que está, pessoal? No ADCT, artigo 130. Resolução do Senado vai fixar para todas as esferas federativas a alíquota de referência. Ó, a alíquota de referência é resolução do Senado, tanto para o IBS como para a CBS, observada a forma de cálculo e dos limites previstos, tá? E lembra, quando é que essa vai ser utilizada essa alíquota de referência? Quando o ente federativo não instituir a sua alíquota de IBS, né? Então vai usar a referência lá do Senado, beleza? E a última questão, pessoal, ó, sobre a participação dos municípios nos tributos instituídos e arrecadados por outros entes. Marque a incorreta. Pessoal, aqui é repartição da receita, né? A questão sempre cai, muito importante, né? Repartição da receita sempre do ente maior para o menor. União distribui para estados, DF, município. Estado distribui para municípios, né? Para garantir o pacto federativo, né? Está lá no artigo 158 do sistema, e a questão trouxe umas situações de repartição bem legal. Vamos lá. Letra A, vocês vão dizendo aí, ó, pertencem aos municípios, né? Aos municípios, que são o único ente que não distribui receita, né? Não reparte. 50% da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações, pessoal. O imposto de renda, né, o imposto de renda ali cobrado dos servidores municipais, ele vai para a União ou fica 50% ou fica todo no próprio município, pessoal? 100%, exatamente isso, tá? Assim como o imposto de renda também retido pelos estados, apesar de ser federal, né, pagos retidos dos seus servidores, né, dos auditores fiscais, ele fica 100% com o estado, tá, pessoal? Isso mesmo. Então, questão, assinala incorreta é a A, então a A, né? A deve estar incorreta aqui, ó, porque é 100%. Vamos ver a B. Pertence aos municípios, ó, 50% produto da arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos automotores, né? IPVA do veículo. IPVA é o imposto estadual, mas ele é licenciado nos municípios. 50% fica onde, pessoal? Nos municípios? Tá certo isso? Tá certo isso. Exatamente isso. Vamos ver depois aqui.
C, pertence aos municípios, ó, 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos aquáticos e aéreos cujos proprietários sejam domiciliados. É isso mesmo, pessoal. Ó, veículos terrestres fica 50% no domicílio onde o veículo é registrado. Agora, se for veículo aquático, barco, né, jet ski ou avião, né, jatinhos, não é no local onde esse veículo ele é licenciado, é no município de domicílio dos seus proprietários. Os proprietários são domiciliados, né? Então, os aviões ali de Gustavo Lima, né? Eles podem estar ali registrados em qualquer órgão aeronáutico, em qualquer lugar, mas se ele for residente em Goiânia, então 50% vai para o município de Goiânia, né? É o município de residência do proprietário do veículo aquático e aéreo, né? Diferente do veículo automotor, que é no município de licenciamento, tá bom? Então, você está correto, letra D. Pertence aos municípios 25% do produto da arrecadação do IBS distribuído aos estados. Então, do IBS distribuído aos estados, 25% aos municípios. Acho que é isso, né, pessoal? Vamos conferir. Letra D. Pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, pertencem sim aos municípios, é uma repartição, né? Cabendo a totalidade desse imposto, caso os municípios optem por fiscalizar e cobrar, tá certo isso, pessoal? Certo, certo, certo. O pessoal tá ligado. Então vamos conferir aqui, ó. Letra B está errada, letra A está incorreta, porque o produto da arrecadação do imposto de renda pertence 100% aos municípios, né? 100% aos municípios, dentro da fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelos municípios, suas autarquias e pelas fundações. Então, os salários dos servidores municipais, o imposto de renda devido fica no próprio município, 100%, né? Letra B, 50% do IPVA, né, fica no município onde é licenciado. Letra C, 50% do IPVA fica em relação a veículos aquáticos e aéreos, né, fica 50% no município cujos proprietários sejam domiciliados, né? Por exemplo, que eu falei lá do Gustavo Lima, né? Todos os aviões ali dentro, todos os barcos deles, 50% do IPVA esses veículos, né, automotores, vai ficar no município onde ele tem domicílio. Letra D está correta, ó, pertence aos municípios, 158, 4, 25% do produto do IBS, né? Beleza? Então, e aí a letra D está correta também, ó. Pertence aos municípios 50% do ITR, né, sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis, cabendo a totalidade na hipótese a que se refere o 153, parágrafo 4º, inciso 3. 153, parágrafo 4º, inciso 3º, que é quando o Bom, município, deixa eu ver todo mundo aqui, mas eu não queria. Quando o município ele fiscaliza o ITR, fiscaliza, lança, cobra, aí o ITR vai ficar 100% com o município, beleza? Tudo bem, pessoal? Só estou vendo aqui algum probleminha na minha tela, não estou vendo todo mundo mais aqui. Ok. Mas é isso, pessoal. Então, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, tá certo, pessoal? Estudem bastante, né? Você viu, a gente resolveu toda a prova, não tem nenhum bicho, né? Reforma tributária toda nessa prova, inclusive caiu já alguma coisa da lei. A prova foi em janeiro, olha que beleza. Gilson, A lei complementar saiu em janeiro e já caiu ali. Gilson Arlindo falando. Opa, diga, Gilson, Arlindo. Sim, você vai disponibilizar essa lei complementar 214 na plataforma, sim, já está lá, viu, Arlindo? Já está tá? lá. Tá bom, vou dar uma lida nela. Já está, é bem Obrigado. grande. Inclusive, eu acho que é no módulo 6 já tem algumas aulas, o professor Tasso já gravou algumas aulas da Lei 214, e eu vou gravar esse mês, finalizar a gravação da Emenda Constitucional 132, tá certo?
mas é importantíssimo, tá? Então, pessoal, a prova foi em janeiro, a lei complementar saiu em janeiro, já caiu questão da lei complementar, né? Salvou a DIC, TCD, lá, o céu, o teto, o IPVA, o piso, muito bom, beleza, pessoal? Então, pessoal, obrigado aí, viu, pela presença. Vou jogar para você. Wilson, obrigado pelas dicas. Valeu, Cristina. Firme, viu? Eu vou mandar esse arquivo, são 15 páginas, vocês revisem ali. A aula vai subir no módulo, acho que no módulo 5 e também no YouTube, para todo mundo, tá bom, pessoal? Então, fique com Deus, bons estudos, contem conosco, tá? Valeu, Sônia. Quem mais, João? Que bom que gostaram, pessoal. A gente, né, se esforça aqui para o máximo aqui para trazer aulas legais para vocês, né? Vamos ter a mentoria. Acho que aqui todo mundo é aluno, né? Se não tiver nenhum aluno, valeu, Laelso, obrigado você. Se não tiver nenhum aluno ali, mas pode ser aluno, vai ter a mentoria em grupos. Valeu, Sônia. E a gente está sempre, né? Vamos fazer mais aulas ao vivo. A gente realmente quer incentivar vocês para que sejam aprovados para auditor fiscal. Valeu, Alexandre. Show, rapaz. Acho que aqui só está aparecendo para mim quem. Ah, só está aparecendo quem está abrindo a câmera. Isso aí. Show. Professor, Fala, só uma Alexandre. dúvida. Hum. A gente vai fazer a migração para o Tutoring ou vai continuar no outro meio? Quem já é aluno. Rapaz, quem já é aluno, rapaz, ó, Tasso tá vendo, sabe? O pessoal do LTE tá indo para o Tutor, eu vou perguntar para Tasso, mas eu acho que ele vai migrar também o pessoal da mentoria Premium que está no TROR, né? Para o Tutor, tá certo? Eu acredito que sim, tá bom? Vamos tentar que isso aconteça. Agora apareceu aqui um bocado de gente bacana aqui, deixa eu tirar uma foto de vocês. O Alexandre tá firme, né, Alexandre? Uma vaga é sua, meu amigo, se Deus quiser, viu? A vaga é sua aí, em nome de Jesus aí. Todo mundo que está estudando vai garantir uma das vagas, tá certo? Henrique, valeu. Sônia, valeu. Laels, onde mais? Tem algum prazo para adquirir os pacotes de disciplina de exatas? Não, Jean, não tem prazo, viu? Não tem prazo, mas quanto antes, melhor, tá certo? Não tem prazo ali, professor muito legal, o professor Guilherme Neves, nosso parceiro. Eu acho que tem uma parceria agora também com o TI, que eu não esqueci o nome do professor. Mas vamos para cima, viu, pessoal? Estudar aí, temos tempo. A provinha é final do ano. Quem fizer força vai ser aprovado, com certeza, viu? Porque assim todo mundo está nivelado, muita gente estudando, mas a dedicação, o estudo em grupo vai fazer a diferença para você garantir a sua vaga na Cefaz RN, tá bom? O Hélio vai passar, se Deus quiser. Com certeza, todo mundo que está aqui nessas aulas aqui, com certeza vai passar, tá bom? Abraço, fique com Deus. Kátia, valeu, Laércio, Alexandre, um abraço. Até breve. Tudo de bom para vocês. Valeu.